Olá pessoal, professor Átila na área. Vamos dar início ao nosso módulo 3, falar dos povos bárbaros, cristãos e muçulmanos. Quem foram essas pessoas, qual a contribuição delas para a nossa vida hoje e qual é a importância desses povos, né, para essas mudanças que aconteceram na sociedade ocidental ao longo dos anos. Primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, esse conceito aqui, ó, povos bárbaros. Por que povos bárbaros? Hoje a gente atribui o termo barbaridade a algo grave, né? A algo bem severo, algo cruel. Nossa, fulano é tão bárbaro, que barbaridade que cometeram com fulano, ciclano, etc. Esse conceito, adivinha, vem da história. Né? No passado, lá por volta das sociedades gregas e romanas, como a gente viu no vídeo anterior, esses cidadãos, gregos e romanos, atribuíram o nome bárbaro a todas as pessoas que não eram gregas ou que não eram romanas, no caso que não falavam o idioma grego ou o idioma latim, respectivamente, de cada sociedade. E esses povos bárbaros, né, que não entendiam ou não falavam esses idiomas grego e latim, eram povos muito, adivinhe, violentos. E aí o nome bárbaro pegou a práticas violentas e hoje o termo barbaridade refere-se a práticas mais cruéis, ok? Mas nesse contexto aqui dessa parte da história, não é em relação à crueldade, sim a povos que não eram gregos e nem eram romanos, tá? Porque foram os gregos e os romanos que criaram esse termo, bárbaro, beleza? Então vamos aqui, ó, dividir um pouco. O Império Romano, a gente viu brevemente no vídeo anterior, que na sua última fase ele foi dividido em império. Houve o período da Pax Romana, né, um período de quase 300 anos de paz, onde o Império Romano se consolidou muito grande, muita grana, muito dinheiro. Só que depois dessa Pax Romana, depois da difusão do cristianismo, esses povos bárbaros começaram a invadir o Império Romano. Então, se você pegar o mapa do seu material, você vai ver que esses povos bárbaros, eles eram povos germânicos, que vinham da região da Germânia, do leste europeu, Hunos, ostrogodos, visigodos, etc. Vândalos, né? Era o nome do povo, tá bom? Era o nome do povo, não estou xingando ninguém. E esses povos começaram a invadir o Império Romano e para tentar amenizar essa invasão, que era um império muito grande, na época os imperadores romanos dividiram esse grande império em dois. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era na própria Itália, Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era na Turquia, atual Istambul, que antes se chamava Constantinopla e antes disso se chamava Bizâncio, certo? O Império Bizantino que veio depois do Império Romano. Houveram essas invasões bárbaras, né, os domínios romanos por volta dos séculos 4 e 5 depois de Cristo, certo? Por volta do ano de 400 a 500 ali, os povos bárbaros começaram a invadir esse Império Romano, tanto do Ocidente quanto do Oriente, só que o Império Romano do Oriente conseguiu se fortalecer. Já o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, não conseguiu conter essas invasões bárbaras, e um dos povos bárbaros que começou o massacre do Império Romano, a sua destruição e etc., era o povo Huno, cujo chefe desse povo era o meu xará Átila. Dá uma pesquisada sobre ele, vocês vão encontrar coisas interessantes. Esses povos começaram a fragmentar o Império Romano, começaram a saquear as cidades, começaram a propagar violência, por isso o termo bárbaro hoje refere-se a práticas violentas, e as pessoas começaram a se amedrontar, ficaram com medo desses povos bárbaros. O que elas começaram a fazer? Começaram a fugir das grandes cidades romanas. E aí o Império Romano entrou em decadência, entrou em declínio. Novos povos europeus começaram a dominar as áreas antes dominadas pelos romanos. E aí nós temos algumas dinastias naquela região. Vamos destacar duas. Lembrando aqui, estou falando da Europa Ocidental, beleza? Por enquanto. A dinastia dos Merovíngios, né, que descendeu de um cidadão chamado Meroveu. Depois dessa dinastia, por volta do século VII depois de Cristo, a dinastia Carolíngia, que era a dinastia de um rei chamado Carlos Magno. Carlos Magno foi um grande imperador desse Império Carolíngio, conseguiu reunir novamente as pessoas que estavam com medo, né, dessas invasões bárbaras já depois de 300 anos,
de que essas invasões tinham acontecido, ainda estava pairando o medo sobre as pessoas, e o Carlos Magno conseguiu unir todo mundo junto em torno de um império, que era o Império Carolíngio. Para ele conseguir isso, ele teve a aliança de uma instituição muito forte durante a chamada Idade Média, a Igreja Católica. A Igreja Católica, oriunda do Império Romano, surgida no Império Romano com o cristianismo, foi uma das poucas instituições sobreviventes do Império Romano. E essa igreja começou a apoiar esse imperador para conseguir força e dominação sobre as pessoas, né? É o que a gente chama de idade medieval, a idade da religião, a idade onde os saberes religiosos eram mais valorizados que os saberes científicos. Em algumas regiões europeias era até pecado você saber demais, você questionar a igreja. É o período que a gente chama de heresia, né? A caça aos hereges, caça às bruxas, as pessoas que questionavam muito a igreja eram consideradas pessoas pecaminosas, né? Por quê? Se você sabe demais, você critica, você questiona. E uma instituição poderosa não gosta de gente que questiona. Guarde essa informação. E aí, esse pessoal, né, esse pessoal do Império Carolíngio, os próprios meroveus, começaram a usar as guerras como forma de conquista e também como forma de se defender de possíveis invasões. Então, a guerra se tornou algo muito comum durante a Idade Média. É por isso que você, quando vê um filme relacionado à Idade Média, vê pessoas andando a cavalo, empunhando espadas, porque era algo rotineiro, entrar em guerra. Se tiver que matar um cidadão quando eu virasse a esquina, vou matar. Ou era ele ou era eu. Então as pessoas matavam e morriam constantemente. Era algo comum, ok? Esse Império Carolíngio vai ser o último império consolidado, forte e com bases sólidas antes da sociedade europeia entrar em um modo de vida do feudalismo. Né? Quando o Carlos Magno morreu, o império dele foi dividido entre os 3 filhos, só que esses 3 filhos não conseguiram conter novas invasões bárbaras. E as pessoas que viviam nesse Império Carolíngio, em grandes cidades, começaram a fugir para os campos. E aí nós temos um processo na Europa chamado de ruralização. Essa ruralização, pessoas, é o contrário de urbanização. Urbanização é ir para a cidade, ruralização é o contrário, ir para o campo. Quando as pessoas começaram a ir para o campo, elas começaram a ter dependência da terra, da agricultura. Surge o modo de vida feudal, feudalismo, que é um modo de produção baseado na agricultura, na exploração da terra, certo? E aí nós vamos dividir essa Idade Média, esse período aí que vai desde o final do Império Romano, século IV depois de Cristo, até meados da tomada de Constantinopla pelos turcos, por volta do século XV. Então você tem um período de 1000 anos, onde as pessoas viveram basicamente nos campos, usando a terra, usando a agricultura, e podemos dizer que foi um pequeno retrocesso, né? Se for comparar a sociedade feudal com a sociedade grega ou a sociedade romana. Como que essa sociedade feudal viveu, sobreviveu? Através de um sistema de juramentos e fidelidade, que a gente vai chamar de suzerania e vassalagem, certo? O suzerano era o senhor, o dono da terra, e o vassalo, ou a vassalagem, era correspondente aos servos, a quem usava a terra para plantar. Como que funcionava? As pessoas fugiam das cidades, começaram a fugir das cidades, tiveram que se abrigar em pequenas ou grandes propriedades rurais. O senhor falasse, não, você pode vir para cá, mas você vai ter que trabalhar na terra e me dar uma porcentagem do que você trabalhar. Tá? Então você tem que me servir. Lembre-se, escravidão é diferente de servidão, certo? O servo, ele não era escravo, ele era servo. Porém, ele estava preso à terra. Tá, eu tenho que morar aqui, mas para eu morar aqui eu tenho que pagar para o meu senhor. É o feudalismo, é um sistema de fidelidade. Eu estou sendo fiel a você, meu senhor. Eu vou produzir, vou plantar, vou colher, e parte do que eu plantar, eu vou te passar. O feudalismo ele tinha várias obrigações no sistema feudal. A talha, a corveia, a banalidade, a mão morta,
Dê uma lida no seu material que você vai entender melhor esses conceitos, mas todos fazem referência a obrigações que os servos tinham com o Senhor. Por que que isso ocorreu? Por conta do medo que foi instaurado anos anteriores, né, com as chamadas invasões bárbaras. Então, as pessoas se abrigavam umas com as outras para poder se fortalecer, para poder sobreviver, para poder ter uma vida mais ou menos digna, né? Se bem que você servir uma pessoa e ficar preso a essa pessoa pelo uso da terra não é tão legal. Com o passar do tempo, várias pessoas começaram a questionar esse pensamento, né, essa modalidade. E aí, lá no Oriente, haviam outros povos se desenvolvendo e se enriquecendo. E você percebe, na Europa Ocidental havia um empobrecimento da população, porque só vivia da terra, e no Oriente havia um enriquecimento, com a expansão árabe, o surgimento do islamismo e a expansão dessa religião pelo Oriente Médio, por parte da África, norte da África e algumas regiões europeias. E aí você tem uma religião de um lado, islamismo, e uma outra religião do outro, o cristianismo, ocupando territórios que elas acham que pertencem umas às outras, dá um choque, não dá? Esse choque, né, essa briga entre cristãos e muçulmanos, né, entre cristãos e islâmicos, a gente vai atribuir o nome de cruzadas. O que eram as cruzadas? Em 1095, no século XI, um papa chamado Urbano II instaurou uma legião de pessoas a fim de ir até o Oriente e lutar contra os infiéis. Quem eram esses infiéis? Povos não cristãos. Dentro desses povos, os muçulmanos, que eram povos bem numerosos, bem organizados, já tinham uma religião muito forte, criada lá pelo Maomé no século VII depois de Cristo. E esses povos também entraram em conflito com os cristãos. O pessoal está vindo aqui brigar comigo, eu não vou brigar com eles? Não, ninguém tem sangue de barata. E essas expedições, essas cruzadas, elas tiveram uma grande importância, porque se nesse período de 1000 anos aí do sistema feudal, as pessoas da Europa limitavam a sua vida somente ao uso da terra e a pequenos comércios locais, com as cruzadas, né, que eram as expedições para o Oriente contra os infiéis, ou até mesmo para reconquistar Jerusalém, que estava sob o domínio muçulmano, essas cruzadas facilitaram o renascimento comercial, porque elas abriam caminhos. As pessoas estavam presas ao uso da terra e viram em viajar para o Oriente uma oportunidade de comercializar, de conhecer novos territórios, ou até mesmo de sair da Europa, porque ninguém aguentava mais esse modo de vida. Então, quando você pega, por exemplo, veja o filme Cruzadas, de 2005, personagem feito pelo Orlando Bloom. É um personagem que luta nas cruzadas, na primeira cruzada para conquistar Jerusalém, foi a única cruzada vitoriosa. Depois foram mais 8 cruzadas por quase 300 anos, todas elas fracassadas por parte dos cristãos. Não é à toa que a cidade de Jerusalém hoje ela é sagrada para as 3 religiões, o judaísmo, a primeira, os cristãos e os muçulmanos, né? Cristianismo e islamismo. Então, perceba que essa Idade Média, esse período de 1000 anos, foi baseado em um sistema de medo, de invasões, de força religiosa, né, com o enclausuramento do saber, de servidão e depois de guerras com as cruzadas. Expedições essas para o Oriente que favoreceram e facilitaram um comércio mais aprofundado entre as regiões Europa, Oriente, África. Isso vai fazer com que novas mudanças, não só no comércio, aconteçam. Mudanças essas que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Leia o seu material, faça os exercícios e eu te vejo na próxima aula. Um abraço!